Então, nesse momento, essa aula está sendo gravada, ok? Estou aqui compartilhando a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ok. Então, na semana passada, nós estávamos nos advérbios. Inclusive, eu não consigo me lembrar, me perdoa. Mas uma pessoa me mandou mensagem, uma mãe, dizendo: olha, fiquei muito feliz que vocês estão estudando advérbios. Meu filho está vendo isso na escola. E eu gostaria, né, que ele estudasse mais a fundo em casa, é interessante para mim. Você pode mandar o PDF, mandar alguns exercícios e eu mandei. Então, que fique aí para vocês também, que se precisar de algum PDF, de alguma coisa nesse sentido, é só mandar mensagem que eu encaminho com todo prazer, ok? Para mim é ótimo que alguém se interesse por estudar em casa o conteúdo que a gente estuda, né, aqui no cursinho. E na semana passada, nós paramos na flexão dos verbos, certo? Então, vocês copiaram esse tópico, daí eu disse que quem tivesse terminado de copiar podia sair da sala. Vocês se lembram? Sim. Gente, só lembrando que nós estamos estudando as classes gramaticais. O meu intuito desde o início era fazer um PDF só com todos os conteúdos. Porém, como o meu computador se aposentou, né? Eu estou fazendo pelo celular. E é muito ruim fazer PDF pelo celular, só quem já tentou sabe. Então, por isso, eu estou usando o PDF de outros educadores. Hoje mesmo nós usaremos um PDF do governo do estado e tudo bem, tá? Eu mexi no PDF, o que eu achei que estava bom eu deixei, o que eu achei que não estava eu apaguei, porque editar é mais fácil do que fazer de fato no celular. Então, flexão dos advérbios, nós copiamos isso na semana passada, então eu não vou passar para a gente copiar agora. Pro, não vim semana passada, olha. A gente está fazendo uma aula muito sequencial, então se você não veio na semana passada, é muito provável que você não tenha copiado. Se você perde uma semana, você perdeu uma classe gramatical, ok? Porque nós estamos estudando as classes. Graças a Deus, essas classes já estão acabando, porque eu não vejo a hora de ir para outro conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, a minha mente está muito em paz, porque de todos os anos que eu dei classes gramaticais, esse foi o ano, assim, mais completo, mais bem elaborado das minhas aulas, que eu posso olhar e dizer, pelo menos um aluno sabe identificar as 10 classes gramaticais. Então, o que nós comentamos na semana passada é que os advérbios, eles são invariáveis, né, em singular e plural, e gênero feminino ou masculino, mas ele é flexionado em grau. Então, hoje nós vamos ver aqui os graus, ok? Que são essas flexões, né? E agora vocês podem copiar. Deixa eu ver, dar um zoom para ver se. Né? Porque eu mesmo nessa aula já ia estar com o meu olho bem pertinho da tela. E pode ir copiando. Então, nós temos grau comparativo, tá? Os nossos advérbios, eles podem variar em um grau comparativo. Comparativo de igualdade. Pedro comeu tanto quanto Renato. Então, esse tanto quanto, ele está dizendo o quê? Que eles comeram a mesma proporção. Ai, a Ana é bonita tanto quanto a Isabela. A Ana e a Isabela são igualmente bonitas. Pedro comeu igualmente Renato. Ok? Temos um comparativo de superioridade. Superioridade, sabemos que vem da palavra superior
Olha só que divertido. Superior, substantivo, substantivo primitivo, superioridade ao derivado, certo? Pedro comeu mais do que Renato. Então, mais do que superior, tá dizendo sobre algo que é a mais, certo? Comparativo de inferioridade. Renato comeu menos que Pedro. Então, esses tópicos assim. Nossa, pessoal, é muito ruim, vou explicar. Eu acho muito ruim usar assim, né, pelo celular, porque eu não consigo ver a câmera, não consigo ver nada. Tudo bem? Mas se vocês precisarem falar alguma coisa, vocês têm que ligar o áudio, porque eu não tenho acesso ao bate-papo, não tenho acesso à câmera, não consigo ver se alguém está tentando chamar minha atenção. Só um instante. Não consigo ver se alguém está tentando chamar minha atenção, então eu tô meio perdida aqui. Eu só tenho acesso à minha própria tela quando eu tô pelo celular. Pessoal, posso passar? Peraí, professora. Peraí, professora. Mais... Ok, tudo bem. Professor, Pode falar. eu perguntei para essa professora de português, né? A professora Uhum. de português e a substituta dela. Elas não soube me responder bem. Ai, meu Deus. Pode perguntar. O que é uma elipse? Uma elipse? É, uma elipse. A gente está falando sobre classes gramaticais, né, no caso. Não, meu Deus, elipse é figura de linguagem, né? É, pelo que me disseram, é mais ou menos isso, sim. Sim, a elipse ela é uma figura de linguagem. Eu só vou olhar aqui no meu livro para te responder com exatidão. É só um segundinho. Só um segundinho. Pergunta interessante. Gente, figura de linguagem, vou contar uma coisa para vocês. Elas são tantas que, assim, eu gravo na minha cabeça o que mais me agrada. Mas eu vou pegar aqui, só um instante. Legal essa pergunta.
Terminei, professora. Voltei. Desculpa, gente, dei uma tropicada aqui. Voltei para o pessoal que já está. Vou passar para a próxima aqui e já respondo a dúvida do colega, para a gente não estagnar. Então, nós temos o grau superlativo. Nós temos o sintético e o analítico, ok? O sintético é quando nós temos lá altíssimo, muitíssimo. Que mais do sintético nós conhecemos? Grandiosíssimo, então é o famosíssimo, certo? E do absoluto analítico fala muito alto. Então, muito alto, se a gente passar para o sintético, altíssimo, mas a gente também pode falar muito alto. Tem diferença se eu falar muito alto ou se eu falar altíssimo? Eu acho que a diferença, sim, gente, eu acho muito interessante esse tópico do alto, altíssimo, porque... Meu Deus, mensagens, perdão. Deixa eu só fazer uma coisa, colocar aqui no não perturbe. Eu acho muito interessante, principalmente para textos, redações, que a gente não fica repetindo palavra. Então, a gente para de repetir palavra. O que que a gente pode fazer para parar de repetir palavra? Colocar sinônimos, né? Colocar sinônimos ou colocar altíssimo, desmembrar essas palavras ou juntar elas de novo, porque fica muito mais interessante um texto sem essas repetições. Ok. Alguém ainda está copiando? Porque senão eu posso passar. Pode pular, professora. Pode passar. Alguém ainda está copiando? Principalmente o pessoal daquela sala. Se estiver, manda lá no chat, ok? Daí o pessoal me avisa aqui. Não sei como vocês fazem. Aqui a gente ainda está copiando, professora. Só mais um minutinho, por gentileza. Tudo bem, obrigada. Obrigada por esse feedback. Porque realmente, gente, eu não tenho acesso a nada nessa tela. Gente, eu coloquei no não perturbe e fica chegando aí na notificação.
Aqui já está liberado, professora. Ok, vou passar, tá? Então, adjuntos adverbiais. Uau! Chamamos de acessórios porque eles não são rigorosamente necessários à compreensão do enunciado. Gente, quando diz enunciado, a gente pensa assim, meu Deus, pode ir copiando, tá? A gente pensa literalmente no enunciado de um texto, de uma propaganda, de um jornal, de uma notícia, né? Mas nós estamos falando sobre a oração, certo? Então, os termos acessórios aqui, né, eles são os adjuntos adnominais, aposto e vocativo, e nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Tá, e agora, então, eu vou explicar o que é a elipse, tá? A elipse, ela é uma figura de linguagem representada pela omissão de um termo. Como assim? A omissão de um termo. O que está querendo dizer? Omitir um termo que já está meio subentendido na oração, ok? Então, eu vou mostrar aqui um exemplo para você. Quem foi o colega que perguntou o nome? O Ian. Tá bom, Ian. Que daí fica assim mais fácil. Mas lembrando assim que a gente tem elipse na matemática também, né? Então, enfim, né? Você pode. Eu espero que seja da língua portuguesa, né? Essa mesmo. Nossa, gente, que saudade do meu teclado. Essa omissão desse termo que acontece na elipse, ela acontece de uma forma, e ela tem que acontecer de uma forma, que o texto não perca o sentido. Eu vou fazer uma anotação aqui. Gente, isso vai ser tão difícil fazer essa anotação. Poxa, Jeová, me ajuda. Ai, ia ser mais fácil se eu pudesse fazer uma anotação, mas não vai rolar. Vou tentar fazer oralmente e depois eu vou ali no WhatsApp e digito para a gente conseguir enxergar isso. Verdade, vou no WhatsApp e digito. Vou esperar vocês terminarem, que daí fica mais fácil de enxergar. Terminei já, professora. Terminaram todos? Sim, professor. Ok, então vamos lá no meu WhatsApp. Pessoal que tá vendo essa aula gravada, desculpa, né? Acontece. Então, casa de ferreiro, espeto. Gente, eu digito tudo errado, então não me julguem. Espeto de pau. E comecei pelo exemplo errado. Em casa de ferreiro, espeto é de pau.
Essa daqui é um exemplo de uma oração sem elipse, tá? Então, em casa de ferreiro, espeto é de pau. A elipse, ela consiste nessa ocultação de alguns termos. Aqui nós podemos ocultar uma preposição e um verbo. Então, nós vamos ocultar a preposição em e o verbo é. Então, eu posso dizer casa de ferreiro, espeto de pau. Eu posso fazer isso sem alterar. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim, Eu professora. posso fazer isso sem alterar o sentido da minha frase, vocês perceberam? Eu ocultei uma preposição, ocultei um verbo e a minha oração continua tendo sentido. Então, isso é a elipse, ok? Você conseguiu entender, Ian? Sim, professora. Que bom. Tem uma figura que ela se mistura bastante com essa questão da elipse. E eu vou explicar ela para você não se confundir no futuro. Essa figura de linguagem, ela chama zeugma. Nossa, Pro, que nome é esse? E ela também consiste na ocultação de um termo. Só que sente só a diferença dela para a elipse. Um termo, e sendo esse termo, sendo que já foi usado anteriormente na oração. Então, a zeugma, ela funcionaria assim. Eu amo passear e ler livros. Meu namorado também. Pro, eu tô ocultando o que nessa frase? Vocês estão vendo aqui o verbo amo? Que é de amar, né? Eu poderia escrever, meu namorado ama também. Repetitivo, tem necessidade? Não tem. Eu posso escrever sem repetir esse verbo. Essa é a zeugma. A elipse, ela funciona no quê? Uma ocultação de um termo que não foi citado anteriormente na frase. Então, a elipse, ocultação de um termo que não foi citado anteriormente, né? Na oração, mas não perde o sentido e fica facilmente subentendido. Então, se você quiser tirar um print da tela, não sei, essas são as diferenças, entendeu? Ah, tá, Eu professora. espero ter conseguido responder sua dúvida. E vamos lá. Gente, figura de linguagem, eu acho que, sem ser ano passado, no outro eu passei figura de linguagem. Gente, figura de linguagem, a gente chora. Tudo bem, acontece, né? Último slide desse conteúdo aqui, glória a Deus, aleluia, que eu não vi a hora dele acabar. O adjunto adverbial é um termo que modifica o sentido do verbo, de um adjetivo e de um advérbio. Seu projeto é muito interessante. Amanhã voltarei de bicicleta, aquela velha praça. Na estrutura sintática, é o termo da oração que indica uma circunstância, dando ideia de tempo, lugar, modo, causa e finalidade. Então, isso daqui, basicamente, gente, é que nós estamos falando sobre toda a estrutura do advérbio. O adjunto adverbial pode ser construído de um advérbio. Então, nós estamos falando de uma locução adverbial regido de proposição, pronome e oração. Isso daqui ficou muito complexo? Ficou, gente. Esse daqui é tipo assim, a cereja do bolo dos advérbios, ok? Isso cai muito na prova. Eu vou falar para vocês, de todos esses anos aplicando provas, nunca vi uma questão objetiva sobre esse conteúdo, mas a gente estuda porque vai que, né? Sempre no vai que, vai que.
Eu não sei se alguém aqui, né, partilha dessa condição comigo, mas eu tenho assim, vamos chamar um grau assim, né, de hiperatividade. Gente, não ter onde digitar, não poder olhar para ninguém, torna essa aula aqui só pelo celular tá sendo um castigo para mim, porque eu simplesmente não consigo ficar parada. Eu fico mexendo em algo, o bom de poder digitar é que aqui agora eu já estaria grifando tudinho essa tela, estaria escrevendo algo do lado. Tô privada desse desse meu jeito, então, gente, só partilhando esse momento com vocês, né? Não sei se alguém aqui tem. Alguém aqui também tem essa condição, não consegue ficar parado. O silêncio é uma tortura. Não, eu não tenho isso, não. Ai, gente, graças a Deus vocês não têm, porque olha, é muito difícil. Ainda bem. Eu fico imaginando como que ia ser, né? Essa aula presencialmente. Gente, eu não vejo a hora de dar aula pro cursinho presencialmente, olha. Posso passar? Peraí, professor, tô quase terminando de copiar o negócio azulzinho ali. Tudo bem. Aqui pode passar, tá? Tá liberado. Ok, tudo bem. Vou só esperar o colega que pediu para dar uma guardada. Posso passar? Pode. Espera mais um pouquinho. Tudo bem, vou esperar mais um pouquinho.
Pode passar, professora. Ok, obrigada. Gente, agora como eu expliquei para vocês, né? Eu vou usar outro PDF, e esse daqui é do governo de Pernambuco, né? Da Secretaria de Educação de lá. Eu não gosto de usar PDF de outros professores. Gente, eu amo fazer PDF, mas estamos sem computador, a gente tem que se readaptar, né? Não pode ficar tendo chilique. Vamos nos readaptar e vai dar certo. Tá escrito primeiro ano do ensino médio. Tá escrito sim primeiro ano do ensino médio. Pode escrever aí preposição, que nós iremos falar sobre as queridíssimas preposições agora. O governo de Pernambuco, eles oferecem slides muito completos sobre todas as matérias que vocês podem imaginar. Vou dar essa dica agora, esse bizu para vocês, tá? Ai, pronto, tô precisando estudar para biologia. Que conteúdo de biologia? Hereditariedade. Então, você vai lá e pesquisa. Hereditariedade, PowerPoint, Governo do Estado do Pernambuco. E vai vir um PDF de um PowerPoint, né? Vai vir o arquivo muito completo e pode confiar, porque assim, hoje em dia, você faz uma busca no Google e em menos de 3 segundos nós temos 180 mil resultados sobre aquela busca. E aí você não sabe por onde começar, qual tá mais certo, qual tá mais completo, qual tá mais ok, principalmente nós nessa vida de cursinho. O bom do cursinho aqui é que a gente tem muito conteúdo ali, mas, gente, pega um conteúdo aleatório para você estudar. Você dá aquela sofrida, você vai no YouTube, tem aula sobre aquele conteúdo, tem aula de 2 horas sobre um conteúdo e tem aula de 2 minutos sobre aquele conteúdo. Você fica assim, gente, é muito extremo, tudo é muito extremo na internet. Eu confio na aula de 2 horas, eu confio na aula de 2 minutos. A de 2 horas, será que eu vou conseguir prestar atenção em tudo? E a de 2 minutos, será que tá completa? A gente fica nisso, né? Eu não sei se vocês já passaram por isso, eu já. Esses slides do governo de Pernambuco são muito bons, pode confiar, tem meu selo ali de qualidade. Quando eu estudava para o Enem, nossa, isso já tem 2 anos, mas sim, quando eu estudava para o Enem, meus professores do cursinho usavam muitos slides daqui, principalmente de física e por aí vai, porque são slides muito bons, com bons exemplos. Esse slide aqui, gente, quando eu peguei ele estava acho que com 26 slides. Só que vocês viram que é para o primeiro ano do ensino médio. Nós vamos ver 26 slides sobre preposição? Não, porque meu intuito aqui é só falar sobre as 10 classes gramaticais. Não vou me aprofundar tanto na bichinha. Mas se vocês tiverem esse interesse, pesquisem. Preposição, PowerPoint, Governo do Estado de Pernambuco e vai aparecer. Pode confiar neles, tá? Então, conceito de preposição. E vocês podem ir copiando. Elas ligam palavras e orações isoladamente. Não possuem função sintática, possuem na frase um valor semântico, tá? A função da preposição é subordinar um termo ao outro. O que é subordinar? Lembra daquele conteúdo? Não sei se vocês já chegaram nele. Se já, bem-vindos ao 9º ano. Se não, relaxa que a sua hora vai chegar, que você começa a estudar oração subordinada, oração coordenada, subordinação, uma dependência, tá? Então, aqui, quando a gente fala de preposição, a gente está falando de uma dependência. Necessita que haja aquela preposição para que tenha sentido. Então, o chefe. Quem é chefe de algo, certo? Então, é chefe de algo. Então, nós necessitamos de uma preposição de, seja ela a partícula de, e, ou de, e, a, para que haja o valor semântico, para que tenha sentido a nossa oração.
Então, se não tivesse o meu da, seria o chefe na ação se sentiu ameaçado. Tá sem sentido. Por que que tá sem sentido? Quem é chefe de algo. Vamos lá. E outras orações, outros verbos ou substantivos que denotam a necessidade dessa preposição. Então, quem gosta de algo ou de alguém. Quem gosta de alguma coisa. Quem busca algo. Terminei, professora. Terminou? Ok, gente, alguém ainda está copiando? Não. Sim, professora. Não. Não. Tá, tudo bem. O pessoal ali que pediu só um instante, eu vou aguardar. Aqui tá ok, professora, pode passar. Ok, então vamos passar. Então, para que servem as preposições, né? Elas são muito importantes na estrutura da língua, pois estabelecem a coesão textual e possuem valores semânticos indispensáveis. Gente, quando a gente fala sobre valores semânticos, estamos falando sobre os pequenos termos da oração que compõem a oração. Para aí, o que é o valor sintático? Quando nós tratamos a oração como um todo na relação com aqueles termos. Nós aqui estamos falando dos pequeninos termos da oração, por isso são valores semânticos. Vocês sabem a diferença entre coesão e coerência? Não.
vou falar aqui, se vocês quiserem fazer uma nuvenzinha, eu não tenho como anotar, agonia. Então, tudo aqui é oral, tudo bem. Coesão, nós estamos falando do sentido do texto, tá? Estamos falando se a oração, se o texto faz sentido, o tempo, a história, se tem um sentido. Coerência, nós estamos falando sobre a parte gramatical, se está escrito certo, se as palavras estão escritas de maneira correta. Então, se as letras que você colocou na sua palavra estão certas, vou dar um exemplo, tá? Gente, que agonia. Ana saiu para andar de bicicleta. Aqui eu tenho um erro de coesão ou de coerência? Temos um erro de coerência. Bicicleta, esse R ali tá errado, porque é bicicleta, o certo seria o L. Então, aqui nós temos um probleminha de coerência. Coerência são esses probleminhas na hora da escrita ali. É a gramática, tá? E coesão. O que é a coesão? É o sentido da oração. Então, vou dar um exemplo aqui de um texto sem coesão. De uma oração sem coesão, no caso. Ana saiu logo pela manhã e a lua estava brilhando no seu rosto. Como que ela saiu logo pela manhã e a lua estava brilhando no seu rosto? Não tem sentido. Então, a falta de sentido, coesão. Os erros de gramática, coerência. Falta de sentido, coesão. Erros de gramática, coerência. Então, ter coerência é estar perfeitamente escrito. Ter coesão é ter sentido no que se diz. Terminei, professora. Ok. Alguém ainda está copiando? Alguém ainda está copiando? Só mais um minutinho, professora, por gentileza. Tudo bem, tudo bem. Ô, professora, Pode perguntar. o engraçado é que esse exemplo que a senhora acabou de dar sobre a lua e o sol é um termo que contradiz o outro, né? Também seria uma figura de linguagem. Qual figura seria? Paradoxo. Não sei falar direito. Isso. É a vida e a morte, tristeza e alegria na mesma frase, né? É, mais ou menos isso. Isso, legal. Você está estudando figuras de linguagem agora na escola, por isso as dúvidas? Agora eu tô estudando figura de linguagem. Gente, figura de linguagem, quando eu fui estudar, tudo que eu estudei na escola, eu não estudei direito, eu vou confessar. Aí depois eu aprendi sofrendo, né? Que é assim que a maioria de nós faz. Aprendam na escola para não sofrer. E para mim funcionou muito bem aprender figura de linguagens vendo muitos exemplos nos livros. Então, eu lia sobre aquela figura e encontrava ela nas frases dos livros e elas foram ficando assim um pouquinho mais na minha mente. E também me permitindo, gente, olha, figura de linguagem, normalmente o nome delas são palavras que você pode usar no dia a dia. Então, paradoxo, se eu tenho ali, né, ideias
contrários, né, termos opostos na mesma frase. Então, eu posso dizer, se eu vejo alguém me diz algo que é paradoxo, eu posso olhar para essa pessoa e dizer, nossa, mas isso é paradoxo, e se permita usar essas palavras no seu dia a dia e elas vão entrando na sua mente. Nossa, mas isso é hiperbólico. Meu Deus! E aí você vai conseguindo encaixar essas figuras de linguagem na sua cabecinha e vai dando certo. Alguém ainda está copiando? Não, aqui já terminamos. Tudo bem, vou passar. E aqui, gente, ó, vou falar uma coisa para vocês. Eu, quando aprendi preposição, não aprendi dessa forma. Mas eu vi esse slide e falei, gente, que interessante, vai ser legal. Então, preposições essenciais. A, ante, até, após, com, contra, de desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre. Acidentais, afora. Consoante, durante, exceto, fora, mediante, salvo, se não, visto. Gente, isso daqui, na verdade, seria uma tentativa de fazer um quadro de preposições. Eu nunca tinha visto um quadro de preposições, porque existem muitas preposições, gente. Muitas mesmo. Sabe, preposições eu acho que é uma das classes de palavras que você não sentaria para tentar decorar todas, sabe? Porque são muitas, e muitas, e muitas. Só que eu achei interessante esse quadro. Vamos guardar esse quadro? No fundo do coração, algumas delas nós vamos guardar com mais firmeza na nossa frase, na nossa mente, né? Para usar nas nossas frases. Vocês não vão fazer ainda, né? Prova que tem a redação, ainda não chegou, né? Isso vai chegar para vocês ali no terceirão, porque a maioria aqui está no 9º ano, né? E nas provas do IF não se pede redação. Mas quando vocês chegarem nelas, vocês vão precisar de preposições, principalmente para não ficar repetindo termos no seu texto. Isso é uma das coisas que mais acontecem. Chega na hora, isso é algo bem legal. Se permitam falar palavras novas, usar preposições novas. Mergulhem muito nos sinônimos. Por quê? Porque na hora que você vai escrever, a forma como você escreve, ela vai vir da forma como você fala. Então, tudo que você diz, as palavras que você usa no seu linguajar, são as palavras que você vai tentar usar na hora da escrita. E isso é muito, muito comum nos nossos textos, né? Hoje, se eu pedisse para vocês escreverem uma oração de 2 linhas sobre chuva, muito provavelmente vocês escreveriam com as palavras que você utiliza no dia a dia. Então, tenham na sua mente que o estudo ele é algo constante. Antes, uma coisa assim que me prendia nessa questão de estudar é que eu pensava no estudo como algo, eu entro no quarto e ali, uma Winx, né? Virava a fada da magia, ali eu me transformava e ali eu estudava. Saí dali, me destransformo, volto a ser a Emily de sempre, falando palavras super coloquiais, usando termos horríveis, matando a língua portuguesa, mas eu tinha fé que quando eu entrasse no quarto eu ia transformar naquela Winx da gramática. E as coisas não são assim, gente, porque o nosso cérebro, ele é muito programado para associar as coisas. Então, permitam-se, né? Corrigindo o meu pronome, permitam-se se redescobrir numa nova linguagem, porque o estudo é algo muito constante. Então, principalmente da língua portuguesa, porque está ligado à fala. Nós falamos todos os dias. Posso passar? Espera um pouco, professora. Ok. Porque para sempre para pensar. Nós falamos palavras todos os dias. E física, nós não fazemos
não pensamos nas leis de Newton todos os dias. Em matemática, nós não medimos o seno e o cosseno da nossa porta, da quina do nosso quarto todos os dias. Mas nós falamos todos os dias. Por isso essa diferença, né, de quando você vai escrever. Você fala todos os dias, você então escreve Terminei, todos professora. os dias. Beleza, posso passar? Pode. Sim. Beleza. Então, elas possuem relações semânticas, tá? Temos aqui uma preposição de modo, comeu bife a cavalo. Preço. A casa foi avaliada em 1 bilhão. Então, olha só, comeu bife cavalo. Faria sentido? Não. Tem a necessidade de uma preposição. O a. A casa foi avaliada em 1 bilhão. A casa foi avaliada em 1 bilhão. Teria sentido? Não. Eu preciso de uma palavrinha. Quem foi avaliado em algo. Quem está feito de uma. Foi feito um bife. Um bife, de alguma forma, ele foi feito. É um bife passado, é um bife na chapa, é um bife a cavalo, é um bife à parmegiana, é um bife como? Atirou-se sobre o herói. Quem atira-se? Atira-se sobre algo. Foram viajar com os amigos. Foram viajar. Essa aqui, gente, pode ficar ali, mas com o contexto aqui, que tem os amigos, né? Precisa da preposição. Martelava com o ferro. Quem martela, martela com algo, né? Eu deduziria com o martelo, mas já que era com ferro, tudo bem, né? Ele é livre para martelar com o que ele quiser. Ontem, gente, olha só, para vocês verem como a cabeça da professora não para. Ontem eu estava andando de bicicleta, aí para mim parecia que o céu tava me lembrando, né? Aquele, sei lá, chocolate com morango. Aí dizem que chocolate com morango, tudo leva o nome sensação, né? Já viu? Ai, o bombom é de chocolate com morango, o nome é sensação. E me irrita o nome do chocolate ser sensação. Porque eu acho que não tem um sentido semântico sensação. Gente, sensação de quê? Quem sente algo, sabe? A sensação tem que ser de algo. E me irrita essa vaga expressão sensação. O nome do chocolate é sensação. E daí eu fiquei muito irritada de lembrar que o nome do chocolate é sensação. Enfim. E eu acho que o Ian tá passando por esse momento agora que ele tá tentando ligar as. Gente, vocês estão ouvindo os cachorros latindo? Não é possível. O que tá acontecendo? Que você começa a ligar o que você está estudando com o que você vê no cotidiano. Isso é muito divertido. Ai, gente, só um instante. Gente, voltei. Desculpa, tá? É o gato passa, pronto. Eles não deixam o gato em paz. Posso passar? Não, professor, Peraí, professor, eu já tô no último já. Tá, tudo bem.
Desnecessário. Voltei, gente, Pode desculpa. passar, professora. Tá bom. Gente, desculpa. É que o cachorro não para. Tá. Temos procedência, tá? Quem vem? Vem de algum lugar, né? Vem de algum lugar. Assunto. Falou. Quem fala, fala sobre algo. Pro. Mas tem preposição que cabe para mais tópico. Tem, gente, mas aqui esse exemplo é para ver se a gente puxa na nossa mente essa necessidade de acender. Tá, isso aqui é uma preposição no meu dia a dia. Tempo, por 10 anos, vivi em Londres. Quem vive, né, por determinado tempo, vive por algum tempo. Lugar, cantava pelos bares da vida. Terminei, professora. Terminou? Todo mundo. Alguém ainda tá copiando? Aqui já tá liberado, tá? Terminei. Ok. Então, nós chegamos ao fim da nossa apresentação, 10h42, 8 minutinhos de antecedência. Eu calculei que terminaríamos. Ah, deixa eu parar. Eu calculei que terminaríamos às 10h50, são 10h41, ok? 43 no meu outro celular aqui. Obrigada, né, pela presença aqui de vocês na aula. Ficou alguma dúvida? Não. Não. Não, Só professor. lembrando que, ficando dúvida, vocês têm que me avisar, porque vocês já perceberam que a gente migra, um conteúdo depende do outro. Se eu fiquei com dúvida em um, vira tudo uma bola de neve, né? Espero que já tenham percebido isso. Muito obrigada a todos que participaram dessa aula, tá bom?
Tenham uma ótima semana. Um bom dia para vocês. Beijos, tá bom? E muito obrigada. Tchau, professora. Até semana que vem. Tchau, professora. Tchau. Tchau, Tchau, gente. professora. Até semana que vem. Muito obrigada pela participação de vocês. Aproveita o frio, professora. Aproveitar, eu tenho trabalho hoje à tarde, gente. Vou pegar ônibus com esse frio. Eita. Tchau, professora. Né? Tchau.